YouTube, vamos falar sobre Castlevania Noturno, ou Nocturne. Essa é uma nova série de Castlevania que, entre 87.390 aspas, adapta os jogos do mesmo nome, só que é muito mais uma continuação para a última série que fazia mais ou menos a mesma coisa. Ela, entre 37.580 aspas, adaptava os jogos. Dessa vez nós não estamos vendo Trevor Belmont e seus amiguinhos matando vampiros em 1400 e pouco. Nós estamos vendo Richter Belmont e seus amiguinhos matando vampiros em 1700 e pouco, em meio à Revolução Francesa. Entre outras revoluções também. Antes de continuarmos, 2 pontinhos aqui. Em primeiro lugar, spoilers, vai ter spoiler da série inteira aqui. Em segundo lugar, essa série sofre de uma polêmica que é uma das mesmas polêmicas que a primeira série de Castlevania teve. A primeira teve também o rolê de que o criador era um completo arrombado, e que bom que ele não está nessa, só que na primeira temporada daquela série, ela começou adaptando Castlevania de forma, entre aspas, fiel o suficiente. E aí ela foi indo pra uma direção cada vez mais diferente, entre aspas, descaracterizando vários personagens e fazendo basicamente sua própria coisa. Essa série pega essa bola e sai correndo com ela. Ela não tem absolutamente nada a ver com Castlevania Rondo of Blood, o jogo em que ela, entre aspas, adapta. Tô botando muitas aspas, mas o motivo é o seguinte. Já tem muitos anos que eu aceitei que o jogo e a série da Netflix são coisas completamente diferentes e devem ser vistas como entidades separadas. Não é que não tá adaptando fielmente, é que nem teve essa intenção. Teve no início e depois quis ir na própria direção. Eu estou super ok com isso. Até porque eu não sei como diabos Castlevania conseguiria ser trazida de forma fiel pro audiovisual de uma maneira, sabe, boa. Assim como o meu último vídeo de Castlevania, eu não vou tratar nada sobre fidelidade a uma obra aqui. Eu posso fazer algum vídeo sobre isso, não sobre Castlevania, mas sobre fidelidade em obras em geral, algum outro dia. E eu não gostaria que os comentários ficassem lotados só de, série ruim porque não é fiel. Por mais que isso vá acontecer. Então vamos dar uma olhada em Castlevania Noturno por seus próprios méritos. E ele tem méritos? Tem. Mas primeiro nós vamos xingar, né? Vamos lá. O aspecto visual, que é como eu sempre gosto de começar esses vídeos, ele é uma merda, na verdade. Eu sei que pode ser um pouquinho chocante pra quem não viu a série, mas o design de personagens é extremamente detalhado. Ele era bem detalhado na primeira série também, mas agora tá ainda mais, tá exageradamente detalhado. Quanto mais detalhado um design, mais difícil é animar ele, e com isso, mais possível é que a maioria das cenas seja com esse design estático. Os personagens são meio mortos nessa série, ninguém se move fora a cena de ação. Agora, é possível fazer uma animação inteira que seja bonita com personagens estáticos? Sim! Eu sempre gosto de dar exemplo do anime de JoJo. Eles sacrificaram fluidez de animação para fazer com que cada plano seja memorável e incrível. É tudo muito parado, mas cada plano é, tipo, muito bem feito. Castlevania, não. Cada plano é tão seco, é tão sem vida. Até a expressão facial dos personagens. É normal você exagerar expressões quando tá fazendo uma animação. Só que no caso, essas são muito não expressivas. Parece que nem o rosto se move tanto assim. Isso é um problema meio grave, porque essa história tenta ser bem mais emocional do que, por exemplo, a série anterior de Castlevania. A gente já dá mais com traumas dos personagens, com questão mental. O Richter sofre de crises de pânico e tal. Vou dar um exemplo do que eu tô dizendo, de que a história não casa muito bem com os visuais. Tem uma cena no segundo episódio onde eles decidem fazer um funeral para um dos pássaros da Maria. Maria está em luto pelo seu pássaro. Pouco antes dessa cena em particular, alguns dos personagens apontam os lutos e as perdas que tiveram em sua vida. Richter perdendo sua mãe e Terra perdendo sua irmã. Morte e luto é um tema muito prevalente nessa série inteira. E aí, durante o funeral, o personagem Edward começa a cantar uma ópera. Uma ópera sobre perda e sobre luto, sobre morte. E isso é importante porque no final desse episódio, Edward morre. Morre entre aspas, mas morre. E ele acaba sendo a perda de Annette, a personagem que não falou ainda sobre as perdas do seu passado. Na ópera temos letras tipo Lembre-se de mim. A Annette lembra. Essa vira a motivação dela até o final da série, basicamente. Isso é tematicamente muito legal. É bem feito, é bem pensado. Traz um tema pro episódio inteiro e parece que tudo tá sendo construído pra morte do Edward. É bem feito. Infelizmente, a cena não é bem executada pra conseguir ter um impacto emocional. O que carrega essa cena são os fundos, que são realmente bem bonitos e bem feitos, e a música. Mas os visuais em si são nada. É um bando de plano meia boca com nenhum cinema por trás, nem um enquadramento interessante, nada do tipo. Um bando de imagem estática. O dublador do Edward tá dando o seu máximo cantando essa ópera e é muito bonito, e a imagem do personagem tá só parada, abrindo e fechando a boca. Não tem nenhum flavorzinho, é uma cena muito importante e não tem nada pra entregar as emoções dessa cena de um ponto de vista visual, usando a animação como forma de arte. E como essa é uma série que realmente se foca na sua história e principalmente nos seus temas, quando esses não são bem entregues pela mídia de animação, fica faltando alguma coisa. Mas as cenas de luta são muito legais, né? Em geral, sim, eu diria que tipo 80% delas são muito boas. Tem o ocasional problema de que não parece que os personagens estão no cenário, mas tudo bem, foda-se. Só
Só que aí tem algumas lutas que parece que estão sendo animadas em um frame a cada 5, e é muito perceptível, especialmente a batalha final do Richter contra a moça, que tem um design que não parece pertencer a essa série, mas tudo bem. Eles estão se socando, deveria ser muito legal, mas parece um slideshow. Não quero ficar me estendendo muito nisso daqui, mas sinceramente o aspecto visual meio que dá muitos probleminhas pra série. O aspecto visual meio que afeta a escrita também. E antes de irmos pra ela, pelo amor de Deus, veja essa porra dublado, tá? Eu assisti os 2 primeiros episódios em inglês, a dublagem em inglês é horrível, é nojenta, é terrível. Vai ver em português. Ah, e a trilha sonora é medíocre. Eu sei que mais cedo nesse vídeo eu falei que a série e o jogo são diferentes, não tem problema nenhum, mas eu não entendo por que diabos não usar a droga da música dos jogos. A composição delas não só é boa, como é muito melhor do que temos aqui, que é totalmente genérico e sem graça. Dá pra colocar mais umas musiquinhas, uns arranjozinhos legais de música dos jogos. Acho que seria maneiro. Não por fidelidade, é só porque as músicas são boas mesmo. Tá, vamos lá, escrita. Não vou me estender muito nos positivos, porque acho que eu já consegui passar o maior positivo disso. Essa é uma série que tem ideias temáticas muito legais e consegue entregar essas ideias temáticas muito bem. Eu vi uma galera reclamando que as backstories são boas, mas elas não parecem conectadas à história principal. Eu concordo com isso, porém nunca pareceu ser a intenção. A intenção é conectar as histórias entre si tematicamente e conectar todo esse tema à história principal. Castlevania Nocturne é uma história sobre perda, sobre luto, e também sobre passar desse luto, continuar vivendo sua vida após ele. Todo mundo nessa série perdeu alguma coisa ou perdeu alguém. Alguns conseguiram seguir em frente, outros ainda não. Nisso a história também lida muito com luz na escuridão. E além das histórias de cada personagem se conectarem com isso, tem muitas cenas que trazem esse simbolismo bem. O episódio 6 martela muito esse conceito de luz na escuridão, e é o ponto mais baixo do Richter também. Ele viu o assassino da própria mãe, ele tá com crise de pânico e fugiu do combate, e agora ele tá sozinho. E aí quando tudo parece perdido e ele vai morrer, ele usa a magia dele. Ele finalmente consegue ela de volta e cria literalmente uma luz na escuridão. Além disso, a série em vários momentos se foca no sol nascendo, o sol varrendo a escuridão pra longe. E aí o último episódio que acontece, o sol morre. Não tem mais essa de luz na escuridão. Você tem que fazer sua própria luz. Por isso que o Alucard é tão brilhante naquele finalzinho. Depois de todo mundo ser derrotado e perder as esperanças, ele é a luz na escuridão. Tem muita coisinha assim, muita referência visual, muita metáforazinha, muita coisa que eu achei bem legal, conecta bem a história. Junto disso, achei os personagens carismáticos. Richter tem muito espaço pra crescer, eu acho que ele tem um arco bem legalzinho. Annette rouba a cena, ela é muito legal e eu adoro ver toda a questão da Revolução do Haiti, só que desse ponto de vista mais místico, lidando muito com a questão religiosa deles. E também tem o Olrox, que é um gostoso, mentira. Mas ele foi um personagem interessante de seguir, quero ver pra onde ele vai na segunda temporada, se tivermos uma segunda temporada. Tá, tudo legal, tudo maneirinho, beleza. Quando é que você vai reclamar, Daniel? Agora. Então, essa série consegue trazer esses temas de boas, mas ela também tenta trazer alguns outros temas um bocado mais delicados. Tem um grande foco na Revolução Francesa, então tem muito esse aspecto de revolução e, mais importante, o papel das igrejas nessa época, a separação do Estado com a religião, pelo menos até certo ponto. Isso tudo sendo entregue junto a esse aspecto místico de Castlevania. Eu não acho isso uma coisa muito ruim, porque eu acho interessante ver o conceito de a igreja estar ajudando os vampiros e ajudando os demônios, especialmente porque qualquer história de vampiros se usa símbolos religiosos para derrotar os demônios. E sempre foi parte da mitologia de vampiro. Fazer essa mudança é interessante para essa série. E dentro do contexto dela, o contexto que ela tá apresentando faz sentido o suficiente. O problema é que é muito infantil. Não infantil, é bobo. Basicamente, eles viram e dizem igreja ruim, e falam isso 35 vezes até você realmente entender que igreja é ruim. Eu não sou religioso, cara, tá tudo bem. Esse tema funciona super bem quando tá focado na Annette. Inclusive, os episódios dela são os melhores de um ponto de vista visual fora de combate, da mesma maneira que lida com esse tema de religião da melhor maneira possível. Quando saímos dela e nos focamos no Abade e na conversa do Olrox com o namoradinho dele, nunca vai longe o suficiente pra ser interessante, sempre fica nas mesmas coisas. Sempre fica só em a igreja é ruim, nós estamos nos aliando aos demônios e os vampiros pra acabar com essa revolução. Com uma motivação, tudo bem. Só que essa fala é repetida praticamente em todos os episódios. Até coisas que poderiam ser interessantes não estão aí. De novo, o namoradinho do Olrox, ele tá namorando, entre aspas, o Olrox. Ele é um cara gay que é fiel a Deus e ninguém pode saber disso. Não só porque ele tá dormindo com o vampiro, mas porque ele tá dormindo com um cara. Isso traria algumas questões interessantes, alguns conflitos interessantes, mas não. A série meio que só abre uma ferida e aí aponta, olha só essa ferida que eu abri,
caraca, olha só como eu sou corajoso pra falar a respeito disso daqui, e ela não faz nada com essa ferida. Mas tudo bem. Eu acho que isso vem também da ideia de que o diálogo, e em geral, é tudo meio infantil. De novo, não infantil. Cringe, foda-se. A primeira série de Castlevania tinha esse aspecto bem, entre aspas, juvenil pro seu diálogo, e até pra sua apresentação visual em geral, com todo aquele sangue, aqueles palavrões e xingamentos. E eu achava que combinava, porque meio que era uma maneira de virar pro público e falar, a gente não tá levando isso a sério. Tem toda essa história dark rolando no fundo e tal, só que a gente, tipo, não tá levando isso 100% a sério, que nem os jogos não se levam 100% a sério. Só que de maneira bem diferente, com humor bem diferente. Sei que muita gente acha cringe, idiota e blá blá, e eu entendo, eu super entendo, mas eu achava que funcionava lá. Aqui não funciona não. Essa história, como eu falei, é muito mais emocional, tá tentando puxar pra umas coisas muito mais sérias, uns assuntos muito mais delicados, mais tabus e muito mais lidando com os psicológicos dos personagens. Então, porra, a cada 3 minutos meio que só é engraçado, mas de uma maneira que não deveria ser. É exata a mesma coisa dessa questão da religião. É uma série que tá tentando ser madura, ela realmente tá tentando. Ela não consegue muito, mas ela tá tentando. Tá tentando falar de coisas, só não sabe fazer isso direito. Eu acho que alguns pontos que ela levantou são bem legais. De novo, a parte da Annette eu acho muito bem feita. Só que, de novo, eu acho que ela é em seu melhor estado possível quando ela tenta fazer o simples da melhor maneira possível. Porque é muito difícil você fazer uma história sobre a moralidade da Igreja Católica e sua relevância para um estado durante a época da Revolução Francesa, ao mesmo tempo que o diálogo tá falando, puta que pariu, o mal, nós lutamos contra o mal é objetivo, lutamos contra o mal, porra. Enfim, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar da série. Claro que tem outras coisas, o final tá um pouquinho controverso online, muita gente gosta muito porque é Alucard, muita gente não gostou porque veio do nada. Eu tô mais no não gostei muito porque veio do nada. Eu tô feliz que acabou de uma forma meio trágica, só que o Alucard realmente ele pula dentro do frame. É isso, ele só pula no frame. Mas no fim das contas, minha opinião sobre a série, caso não tenha ficado muito clara, é que ela é ok, um ok pra bom. Pode melhorar em próximas temporadas, pode também piorar, é claro. Achei melhor que algumas das temporadas da série anterior. E vocês, o que vocês acharam dessa série? Gostaram, não gostaram? O que acharam? Deixem nos comentários, por favor, não se matem nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!